E aí, pessoal, beleza? Com a chegada do novo deck estrutural do Dragão Branco de Olhos Azuis, você está vendo deck e Dragão Branco por todos os lugares, absolutamente todos os lugares. Tum dum, tum dum, tum dum, tum dum. Então, com essa epidemia de Dragão Branco de Olhos Azuis por todos os lugares, eu tinha que recorrer àquele que é o único capaz de derrotar o Dragão Branco de Olhos Azuis historicamente. Eu tô falando do Indestrutível Exodia. Então, vocês já sabiam de alguns vídeos atrás que eu tava planejando montar o deck do Exodia, né? Eu até comprei um playmat e tudo. Eu tenho esse Field Center aqui, que é bem bonito também, com a mesma temática desse arquétipo. E o deck principal com o Extra Deck. Eu vou começar mostrando pra vocês qual que é o deck principal e como que é essa estratégia desse arquétipo que eu chamo, na verdade, Millennial Exodia, como que ela funciona. Primeiro, eu tenho aqui as 5 peças, né, do Exodia. Eu decidi comprar elas na raridade Quarter Century, porque pra mim essa é uma das raridades mais bonitas que tem. E por ser um deck até de coleção, né, eu achei que seria legal ter essas cartas nessa raridade em específico. Então a gente tem aqui o nosso queridíssimo Exodia, tá? Beleza. E além dele, a gente conta com 3 cópias do Coração dos Olhos Azuis, que é um monstro de efeito, tá? Que é basicamente o dragão branco de olhos azuis do Vô do Yugi. Pra quem não sabe, o Vô do Yugi tinha um dragão branco de olhos azuis, pra quem não lembra do anime, e o Kaiba tenta comprá-lo, roubá-lo. E aí, qual que é a ideia dessa carta, né? Essa carta aqui, ela... Primeiro que a posse desse cara não é transferível, então você não consegue tomar controle desse monstro, o que faz um pouco referência ao que seria o anime. E além disso, quando você descarta esse card do seu deck para o cemitério, né, você consegue buscar essa carta aqui, que é o Anki do Milênio, tá? Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre ela, mas primeiro deixa eu concluir sobre o Dragão Branco e falar sobre alguns outros monstros do deck. Esse card aqui, quando ele tá no seu cemitério, se o seu oponente invocar um monstro de 3.000 de ataque ou mais, né, ela entra por invocação especial e manda pro cemitério o monstro que seu oponente invocou, tá legal? Além disso, eu tô utilizando 3 do Sanguine Jin. Pra quem joga, talvez jogou Forbidden Memories, sabe que esses monstros são muito característicos e eles são do arquétipo do Exodia. Esses monstros do arquétipo, em geral, vão ser monstros que você não vai gastar suas invocações, porque você vai dar special deles na zona de magia e armadilha, e eles sobem como um monstro, ou seja, você acaba preservando sua invocação normal graças a essas características, né? E esse monstro aqui, ele vai permitir que você consiga buscar um outro monstro do arquétipo milênio. E além disso, ele não pode ser destruído por efeito de monstros. Eu tô levando também 3 cópias do escudo do milênio, né? Que é inclusive o escudo que o Sanguinjin tá usando, né? Esse, por sua vez, vai fazer a mesma coisa. Ele entra com uma magia contínua. E quando ele sobe, ele vai buscar a Spell, né? A Ink do milênio. E ele não pode ser destruído por mágica e armadilha do oponente. E por último, a gente tem aqui, nesses monstros milênios, o Golem que guarda os tesouros do milênio. Que ele vai fazer mais ou menos a mesma coisa que os outros, mas ele vai buscar o campo do arquétipo, tá? E aí, finalmente, eu vou falar então sobre as 3 cartas que fazem esse deck ser forte, que é a Enki do milênio. Por que você quer acessar com 2 bichos diferentes, né? O Blue Eyes e o escudo, essa carta? Porque basicamente, revelando as 5 partes do Exodia do seu deck, você consegue invocar o boss desse deck, que é basicamente o Exodia encarnado, tá? Que é essa cartinha aqui. Então você invoca o Exodia com elas, tá? Você não ganha o jogo, mas enfim. E por isso que faz obrigatório você levar as peças do Exodia nesse deck, tá? É importante falar que quando você faz o Exodia dessa forma, você tem que embaralhar qualquer outra carta de monstro face-up no seu campo que não seja do arquétipo, tá? O que faz com que esse deck fique um pouco restrito a só jogar com cartas do arquétipo, né? A menos que você force um pouco. Aí eu tô levando 2 cópias, apesar de eu ter 3 do Eiju Temple, que é o Templo de Eiju. Esse templo de Eiju, ele funciona basicamente assim. Ele é um templo que você consegue colocar um monstro seu como spell ou trap contínua. E quando você faz isso, você consegue buscar outro. Então, mais ou menos, você pode, por exemplo, colocar esse aqui como spell ou trap contínua e buscar esse. E aí, de uma só vez, você vai ter 2 monstros do arquétipo à sua disposição, sem gastar slot. Mas você pode também fazer a mesma coisa com as peças do Exodia. Aí eu levo
uma da Terraforming para buscar o Eju, mas depende, porque em algumas situações eu posso querer buscar a Vila Secreta dos Magos. Para quem não sabe, se somente eu controlar um monstro do tipo mago, né, o meu oponente não pode ativar as cartas de magia, né? Então, isso aqui meio que trava o meu oponente, porque uma vez que eu fiz o Exódia, eu consigo usar ela para impedir que meu oponente faça as jogadas dele. Eu tô levando também uma das spells Obliterar, né? Obliterar em chamas. Essa aqui basicamente é uma magia para finalizar o jogo. Ela permite que eu pague metade dos meus pontos de vida, destrua todas as minhas magias de armadilhas contínuas, na zona de magia e armadilha, perdão. E aí as peças do Exódia se equipam a esse Exódia aqui, e ele ganha 2.000 para cada peça, ou seja, ele vai ganhar 10.000 de ataque, que vai ser basicamente o que precisa para você finalizar um jogo. E aí, por que essa magia é interessante? Porque basicamente esse monstro aqui, ele tem a capacidade de, na end phase de todo jogador, né? Então no fim do turno meu e do meu oponente, ele seta ou essa magia no meu campo, ou a armadilha que é a Exode Fires of Rage, que é basicamente uma armadilha que fala assim, ó, destrua tudo que seu oponente controla. Todas as cartas em campo, todos os monstros e todas as armadilhas e magias, tá? Então ele dá um obliterar, literalmente, no campo do meu oponente. Aí eu tô levando uma da estatueta de Azarune, porque ela é uma armadilha que vira monstro e nega uma summon do meu oponente. E eu consigo buscar ela com o coelho, que faz muito sentido nesse deck. Aí agora de Hand Trap, barra Staple, barra Tech, eu tô levando 3 Golem de Lava, que você tributa 2 monstros no lado do oponente e você faz a summon dele lá. E aí é interessante porque, como eu falei, você não gasta a sua summon geralmente no turno que você tá usando as cartas de Exódia, porque elas entram como magia e armadilha contínua. Então você tem aqui a possível interação do Golem de Lava. Aí pra Hand Traps, uma das mais fortes pra esse deck é o Shifter, que inclusive tem muita vantagem contra o próprio Blue Eyes, tá? Eu levo 3 Ashes e 3 Impermas. São poucas Hand Traps. Eu até gosto de jogar com mais Hand Trap, tem algumas possibilidades de você jogar com umas builds diferentes, né? Essa é a primeira que eu tô testando. Então eu acho que esse número de 9 Hand Traps assim, é até de boa pro formato, porque esse deck de Exódia não tem a proposta de você passar com tantas interações na forma de Hand Trap. O que você vai passar é com, geralmente, esse Exódia aqui, que ele vai negar uma magia ou armadilha do seu oponente, ele não pode ser destruído por batalha, e além disso, ele vai setar as magias e armadilhas lá do arquétipo no final do jogo, no final de cada rodada. E além disso, né, ele não sendo destruído por efeito de carta do meu oponente já é um grande avanço. E toda a fase de dano eu posso subir o ataque dele para exatos nos meus pontos de vida, tá? Então é interessante essa abordagem, né? Porque ele sozinho já vai meio que dar um obliterar no campo do adversário e já vai negar uma magia e armadilha. E aí, se você conseguir passar com alguma outra interação, como o Blue Eyes no cemitério, ou mesmo a estátua Azarune que eu mostrei pra vocês, isso já tem fortes indícios de que você vai ganhar um duelo com isso aqui. Beleza? E aí, pra finalizar, o Chamado da Cova, que é pra caso o meu oponente dê alguma armadilha, você consegue lidar, tá? E o Shifter, com certeza, fica muito forte nesse deck. Eu esqueci de mencionar, mas a Enki, ela tá aqui. Ela acaba embaralhando no deck também as peças que você revelou e a própria Enki, então ela meio que se recicla, beleza? Então esse é o deck, né, a estrutura principal do deck de Exódia. E para complementar esse deck, nós temos o seu extra deck, né? Que é composto por 3 Exódias encarnados, que você pode invocar ativando o efeito da Enki. Ah, teve uma coisa que eu esqueci de mencionar, né? É que você acaba gastando muito de vida, porque cada vez que você usa o efeito de um desses 3 monstros aqui, você tem que pagar 2.000 de vida. Mas se você revelar a magia da Enki nesse processo, você não tem que pagar nada, né? Enfim. Então, beleza. Então você tem aqui os Exódias. Cada rodada que eles estão em campo, você perde 1.000 de vida, né? Esse é um detalhe importante que eu às vezes acabo esquecendo. Temos também o Coelho da Chapelhueta, que é ele que vai citar aquela trap, né? Que eu falei pra vocês. Vocês já viram eles em alguns vídeos antigos meus. Gosto muito dessa carta. Aí eu tô levando uma escadinha de Link, porque como esse deck acaba fazendo muito material em campo, né? Você só special na magia armadilha, aí sobe, aí special, e você vai fazendo material. Pode ser interessante fazer uma escadinha de Link para quem sabe jogar contra o seu oponente. Então eu levo um Salão Grande Almirage, uma Rita, só que essa de terra, uma Charmer, perdão, a Rita, que é a Charmer de fogo, o Grifo, o Sunlight Wolf, o Anima, o combo de Nightmare, né, que é a Fênix, o Unicórnio
E eu tenho... Aí já faço o grifo. Aí o Access Code também para algumas situações. E uma IP com uma SP, beleza? Então é basicamente isso, tá? O deck é bem simples de jogar, ele é bastante linear. Eu considero esse um deck muito fácil para quem é iniciante no jogo, está aprendendo como que tá o estado atual do jogo, né? Só que, infelizmente, esse deck no momento ele é meio fraco para a principal estratégia do meta, né? Para o principal deck, que é o Raizeal, no momento que eu tô gravando esse vídeo. Então, nesse sentido, ele acaba sendo prejudicado, mas, assim, a tendência é que em breve saia novos suportes para esse deck. Saiu recentemente essa carta aqui, que é a Tábua. A Tábua do Luto, ela faz basicamente, você equipa ela no monstro, e esse monstro ele não vai poder ativar os efeitos dele. E além disso, ele não, se você controlar esse monstro, né? Por exemplo, se você equipou num monstro seu, você vai conseguir buscar o campo que pertence ao arquétipo. Então é uma estratégia assim para tentar lidar com algumas criaturas, talvez do seu oponente, ou se seu oponente não tem nada, ela é jogada na sua mão. Para finalizar, né, já foi anunciado que vai sair um Gaia, né, na mesma ideia desse Coração dos Olhos Azuis aqui. Deixa eu ver se eu consigo acessar. Aqui, na mesma ideia dessa carta, que é muito bonita, por sinal, né, essa raridade secreta, vai sair também um Gaia, o Cavaleiro Feroz, né, o Coração de Gaia, que vai ser um negate de efeito de monstro dentro da mesa, né, que vai deixar esse arquétipo muito forte, né. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like se gostou, comenta alguma coisa. Tamo junto, valeu, falou, é nóis.